Olá, o meu nome é Luís Alves e seja muito bem-vindo ao Live Performance TV. Hoje eu tenho uma história para partilhar com todos vocês que no fundo deu origem ao Sem Limites, ao livro best-seller sobre a lei da atração em língua portuguesa, e eu sei que muitas pessoas têm esta curiosidade, como é que surgiu o livro, como é que foi todo o processo. Então eu hoje acho que já estamos numa etapa ou numa fase aqui na comunidade do YouTube onde as pessoas estão preparadas para escutar aquilo que eu tenho para partilhar, porque eu confesso, até hoje eu tinha algum receio de partilhar esta história, alguns de vocês já a conhecem, com medo de ser incompreendido. E confesso que não é fácil ver para lá do que está à vista, não é? E eu vou-vos explicar precisamente o que é que eu quero dizer com isto. Mas o Sem Limites entrou na minha vida de uma forma totalmente inesperada. Aliás, o livro não estava previsto sequer ser escrito e a escrita surge da forma mais inusitada possível. Então eu hoje quero partilhar esta história, uma história que transformou a minha vida e transformou a vida também de centenas de milhares de pessoas que já leram o livro, que puseram em prática aquilo que eu lá partilho e que mudaram a sua vida. Então, Sem Limites, e dou-vos aqui uma perspectiva da minha carreira. Portanto, em 2013, como vocês já sabem, eu fiz um processo de transição, ou seja, um renascimento. Eu estava à procura de encontrar novamente a minha essência, eu estava totalmente desconectado. E a partir de 2014 comecei a trabalhar enquanto coach. Portanto, foi na altura a transição da minha vida. Portanto, trabalhava na área de desenvolvimento pessoal e era algo que me dava muito prazer. E a lei da atração, como é que surge aqui na minha vida? Desde muito cedo. Eu não sabia que se chamava lei da atração. Aliás, eu não tinha um termo, não tinha um nome que descrevesse aquilo que eu sentia, mas aquilo que eu sabia dentro de mim, com muita força, é que tudo aquilo que eu desejasse com intensidade e que acreditasse que ia acontecer, acontecia. Mesmo que à minha volta ninguém acreditasse. E isto foi uma coisa que me acompanhou sempre desde muito cedo. Eu penso que a grande manifestação que eu tive primeiro na minha vida foi aos 12 anos de idade. E foi aí que eu tive a noção. Quando eu acredito com muita fé em alguma coisa, a coisa acontece, não é? E só foi muito mais recentemente, portanto em 2006, quando saí do segredo, que se começou a ouvir falar neste conceito de lei da atração, que eu percebi, afinal existem outras pessoas que acreditam no mesmo que eu e que sabem o mesmo que eu, não é? E quando eu fiz esta transição de carreira em 2014 e iniciei esta nova jornada, a minha previsão e aquilo que eu queria fazer era, a partir do segundo ciclo de carreira, portanto depois de 7 anos, eu escrever um livro realmente sobre a lei da atração. Porquê? Porque eu acreditava que eu não tinha ainda o conhecimento suficiente para transmitir em palavras aquilo que eu sabia dentro de mim sem explicação, não é? E, portanto, eu fui pesquisando e lendo muitos livros, estudando bastante sobre física quântica, mecânica quântica, para compreender e um dia mais tarde, portanto, 7 anos depois, que seria este ano de 2021, eu escrever efetivamente o livro, ou começar a escrever o livro. E como é que o livro surge em 2015? Como é que aparece tão cedo? Eu tinha medo. E, na altura, era uma das coisas que mais me invadia a mente, que as pessoas não compreendessem e que achassem que a lei da atração era uma coisa totalmente fantasiosa, vamos dizer assim. Então eu queria encontrar realmente uma maneira de poder transmitir este conhecimento de uma forma que fosse realmente sustentável, que fosse compreensível por toda a gente e que trouxesse realmente resultados. Então há uma fase em que eu, depois de escrever O Ser Feliz é Possível, que foi o primeiro livro que escrevi em 2014, em que, pelo facto de eu ter descoberto o caminho para a autopublicação, ou seja, eu escrever os meus livros sem necessitar de uma editora, a Maria José, que sempre gostou de escrever, também resgatou dentro dela a vontade de escrever um livro, ok? Então estávamos no ano de 2015. E o meu escritório no Brasil era um escritório que era em U, ou seja, tinha 3 postos de trabalho. O meu era no centro e a Maria José era da direita. E estávamos os dois numa fase em que eu estava com menos trabalho, portanto que estava com alguma disponibilidade, e que ela, tendo resgatado essa vontade de escrever um livro, neste caso era um livro sobre a vida dela, sobre a história dela, eu estava a auxiliá-la no processo. Portanto, eu já tinha algum conhecimento, alguma prática, porque já tinha, na altura, 3 livros publicados. O Ser Feliz é Possível, O Penso Positivo e A Matriz do Sucesso. Então a Maria José estava a escrever no computador dela, portanto ela estava no dela, eu estava no meu, estava a escrever os textos e, para facilitar e otimizar o tempo, sempre que ela terminava um capítulo, eu fazia imediatamente a revisão, a formatação do texto para depois poder publicar, ok? Portanto era um processo mais rápido.
E houve um capítulo que a Maria José me passou, portanto ela estava do meu lado e passou para o meu computador o fecheiro, e eu estava a analisar o fecheiro, a analisar aquele capítulo e detetei alguns erros. Havia coisas que ela precisava de acrescentar e outras que precisava de retirar. E, portanto, eu fiquei a aguardar que ela fizesse a correção, que ela fizesse a alteração ao texto. E naquele momento, e isto é uma coisa que até hoje eu não consigo explicar racionalmente, óbvio que eu hoje já tenho um entendimento do que é que aconteceu e quero-vos também ensinar a conseguirem despertar essa parte mais para a frente, daqui a alguns meses, e então eu estava sentado no computador com uma folha de texto, portanto uma folha em branco no Word, no meu computador. E sem explicação possível, eu começo a escrever. Portanto, foi algo mais forte do que eu. Eu não fazia ideia do que é que eu estava a escrever, eu não fazia ideia do que é que eu ia escrever, qual era o meu objetivo com a escrita, porque eu estava a fazer uma revisão de um texto que não tinha absolutamente nada a ver com essa minha vontade, mas eu simplesmente comecei a escrever. Algo se apoderou de mim e eu senti necessidade de exteriorizar aquilo que eu estava a sentir. Ok? E estive durante cerca de 1 hora a escrever sem interrupção. Eu estava totalmente focado, quase em transe, e estava a escrever. Tudo aquilo que no fundo estava dentro de mim e que precisava de sair cá para fora, saiu cá para fora naquele momento. E a Maria José, tendo percebido que eu estava totalmente focado e que estava em silêncio absoluto, não me interrompeu. Portanto, continuou com o trabalho dela, a escrever o livro dela, a fazer as correções no texto dela e deixou-me. Até que há um momento, passado cerca de 1 hora, em que eu paro e dou um suspiro e faço. Foi algo tipo, como se fosse uma corrida que nós vamos fazer e alcançamos a meta e de repente começamos o processo de descanso ou de repouso, não é? E foi exatamente o que eu senti nesse momento. Que tinha terminado ali um fluxo de energia e que eu estava ali agora a repousar. E a Maria José, quando eu dei esse suspiro, percebeu que eu tinha interrompido a escrita e perguntou-me: o que é que tu estiveste a fazer? E eu disse-lhe: olha Zé, eu não sei o que estive a fazer, mas eu acho que estive a escrever o meu novo livro. E ela disse: como assim um novo livro? Tu não estás a prever o lançamento de nenhum livro agora em breve? E eu já tinha escrito 43 páginas do livro. E comecei a ler-lhe. E comecei a ler, eu próprio surpreso com aquilo que tinha escrito, e ela disse-me: uau, foi a melhor coisa que tu escreveste até hoje. Então, o início do processo criativo do Sem Limites aconteceu quase como uma inspiração divina. Parece que algo se apoderou de mim e que através da minha mente, através das minhas palavras, dos meus dedos, que eu transmiti uma mensagem que precisava de ser passada para o mundo. E eu sei que isto muitos vão achar estranho, mas eu hoje compreendo, e através do estudo da intuição, eu hoje compreendo que foi realmente uma inspiração divina. Há algo, uma mensagem, algo que precisava de ser transmitido e que eu fui, no fundo, um mensageiro de alguma coisa. Okay? E depois, a partir do momento em que eu, portanto, terminei essa primeira etapa, ainda um pouco incrédulo sobre o que tinha acontecido, eu depois fui desenvolvendo o livro e posso-vos dizer que o livro Sem Limites demorou apenas 3 semanas a produzir. Okay? Portanto, o conteúdo foi todo escrito em 3 semanas. Então, depois de eu ter feito aquela introdução, porque no fundo foi a introdução do livro, eu depois percebi como é que eu tinha que complementar, falando da minha experiência. Ou seja, o que é que eu sinto que aconteceu nesse momento? Curiosamente, antes de eu ter tido esse momento de inspiração, muitas coisas tinham acontecido em relação a manifestações nas últimas semanas. Ou seja, eu estava constantemente a ter provas ou sinais do universo de que a lei da atração não só funcionava, como cada vez estava mais rápida em termos de processo de cocriação, ou seja, processo de materialização. Eu pensava numa coisa e às vezes num dia a coisa acontecia. E isto estava a tornar-se recorrente. Então eu estava numa fase onde provavelmente eu estava muito em contacto, muito em alinhamento e precisamente porque as coisas estavam a acontecer de uma forma rápida, eu precisava de deitar cá para fora isso. Eu precisava de gritar ao mundo e dizer: isto funciona, isto acontece, se vocês tiverem foco, se tiverem fé, se tiverem determinação, se estiverem alinhados, vocês conseguem manifestar os vossos sonhos. Mas, mais uma vez, eu tinha aquele receio. Como é que eu vou transmitir este conteúdo? Como é que eu vou passar cá para fora isto?
por palavras, descrever por palavras aquilo que eu apenas entendo cá dentro, no meu coração. Como é que eu vou fazer isso? E o universo mostrou-me, através de uma centelha de, vamos dizer assim, de inspiração, um momento em que eu estava realmente totalmente alinhado, em que eu estava a aguardar, mais uma vez, pela revisão do texto da Maria José, ou pela alteração do texto, em que realmente algo invade-me. Eu sinto realmente, e hoje, pensando naquele momento, eu senti que naquele momento eu entrei em transe completo. Algo se apoderou de mim e realmente eu tive que deitar cá para fora, através dos meus dedos, através das palavras, aquilo que eu estava a sentir. Algo que eu não conseguia explicar racionalmente, mas que eu consegui descrever através de palavras, não é? E digo-vos que hoje, tendo essa percepção, cada vez mais eu tenho tido destes momentos de inspiração que eu não consigo explicar de forma racional, que tento pensar, mas como é que isto surgiu? Como é que eu tive esta ideia? E que realmente cada vez são mais frequentes. Estes momentos de despertar. Porque no fundo isto tem a ver com o despertar de consciência, não é? Com as etapas da expansão de consciência. E este despertar, que no fundo está na origem também de um curso que eu estou a desenvolver neste momento, que se chama precisamente o Despertar, foi realmente o segredo para que eu conseguisse não só escrever uma obra sobre a lei da atração, algo que eu desejava com muita força dentro de mim, mas não sabia como. Ok? E portanto a parte criativa, a parte de inspiração chegou-me, porque eu estava totalmente alinhado com aquilo que nós podemos dizer energia-fonte. Nós podemos dizer Deus, podemos chamar universo, isso depois depende de cada um de nós, não é? Eu digo que foi uma consciência divina, não importa aqui o nome que lhe queiramos atribuir, mas realmente algo entrou dentro do meu sistema, talvez na parte espiritual, porque eu estava com muito foco no meu desenvolvimento espiritual nessa altura, e as coisas fluíram. As palavras fluíram, sem conseguir compreender o porquê. E digo-vos que foi uma sensação maravilhosa. Uma sensação de sentir-me um mensageiro de algo maior. E hoje eu tento desenvolver, e estou a tentar neste momento criar aqui um sistema para que vocês consigam também ter esses momentos de inspiração. Eu acho que isto acaba por ser para lá da lei da atração. Ou seja, algo superior à lei da atração. Algo que nós, com a lei da atração, como sabemos, somos os co-criadores, nós determinamos onde queremos chegar e o universo mostra-nos o caminho, não é? É o nosso parceiro. Mas isto, no fundo, acaba por ser mais elevado, superior, vamos dizer assim, em que nós, de facto, compreendemos que fazemos parte de algo maior e que esse algo maior tem um objetivo para a humanidade, vamos dizer assim, e que nós podemos ser os mensageiros e que nós podemos avaliar ao longo da história de imensas pessoas, imensos empresários de sucesso que dizem precisamente aquilo que eu estou a contar neste vídeo. Ou seja, que receberam uma inspiração de algo que precisavam de fazer, um produto, um serviço, uma plataforma, uma empresa, não importa, e que a vida sempre lhes foi próspera e abundante precisamente porque seguiram essa intuição. Então acho que a intuição tem tido um papel muito importante na minha vida. Eu tenho tido vários momentos. Confesso que nunca tive outro momento semelhante em que algo que eu começo a desenvolver surge de forma totalmente inesperada, mas já tive em vários momentos de criação de outras obras, nos Segredos de um Casamento de Sucesso, no Sem Limites para o Dinheiro, já tive vários momentos em que eu senti que estava conectado com algo maior e deixei as palavras fluírem. E está a acontecer isto precisamente agora neste curso. Aliás, este curso é um curso que me está a ser extremamente desafiador, é um curso que demorou muito tempo a estruturar, para que realmente eu pudesse auxiliar-vos a vocês desse lado a fazerem este processo de expansão de consciência e a tomarem a decisão se querem ser um mensageiro de algo maior. E há aqui um conceito muito interessante que nós falamos em Portugal que diz: não faças planos para a vida para não estragares os planos que a vida tem para ti. E este curso é todo baseado nisso. O que é que aconteceria se nós, e obviamente que isto aqui é uma hipótese, porque é óbvio que até eu tenho alguma resistência em seguir plenamente esse sistema. O que é que aconteceria se nós não tivéssemos desejo na nossa vida e permitíssemos que fosse o universo a mostrar-nos o que é melhor para nós? E isto é algo assustador. Mas eu posso-vos dizer na primeira pessoa que, com o Sem Limites e da forma como todo ele se desenvolveu, que realmente é algo extraordinário. Portanto, era algo que estava no meu intuito, portanto, no meu alinhamento. Eu queria escrever um livro sobre a lei da atração, não naquele momento, e o universo mostrou-me. É assim que tu tens de transmitir a mensagem, ok? Portanto, é algo que realmente nos permite ter
uma noção de que pertencemos a algo superior, que estamos todos conectados, que não existem acasos, não existem coincidências e tudo acontece por um motivo. E isso é algo absolutamente extraordinário. E posso-vos dizer também que a história que depois tornou Sem Limites, porque há uma coisa curiosa, quando eu terminei o livro, mal eu li novamente toda a obra depois de estar revista e terminada, eu disse, este livro vai ser um best-seller. Com certeza. E eu lancei o livro em outubro de 2015. Outubro, novembro e dezembro foi um fracasso. Ou seja, não tive vendas expressivas, fiz o processo de lançamento e o resultado não veio. E nessa altura eu desapeguei e disse, eu estou aqui a duvidar desta mensagem que me foi transmitida. E em janeiro vem a resposta. Ou seja, recebo um e-mail e fui informado que no Google Play, portanto na loja dos dispositivos da Google, o meu livro tinha atingido o número 1 no top de vendas no Brasil e em Portugal. E a partir daí, como se costuma dizer, o resto é história. Não é? O livro tem-se espalhado por todo o mundo, está frequentemente no número 1 na sua categoria, inclusive muito recentemente, novamente no top geral, no número 1 em Portugal. E, portanto, eu tenho sido um absoluto privilegiado e tenho continuado com esta minha missão. Eu entendi a mensagem e estou a prosseguir com essa mesma mensagem, com essa mesma missão, não é? E, portanto, é algo extremamente curioso. E o curioso também é que a forma como ele se tornou um best-seller foi uma forma também inesperada. Até hoje, eu não consigo ainda ter a certeza absoluta de como é que aconteceu. Mas segundo aquilo que muitas pessoas me disseram nessa altura, ou seja, como é que conheceram o meu trabalho, como é que compraram um livro, porque na altura nem conheciam o meu canal do YouTube, nem conheciam o meu blog, como é que o livro surge na vida delas. E algumas pessoas, a mensagem que foi transmitida com mais semelhanças, ou seja, mais pessoas a dizer a mesma coisa, foi que tinham visto alguém, uma pessoa famosa, portanto uma figura pública, um ator, um apresentador de TV, não sei, que tinha publicado nas redes sociais que estava a ler aquele livro, aquele e-book, e que estava a ser transformador. E a partir daí as coisas explodiram. E eu até hoje não sei quem é essa pessoa. Portanto, se foi você essa pessoa, agradeço-lhe de fundo de coração por me ter ajudado a transmitir esta mensagem e a fazer chegar esta informação valiosíssima às pessoas em todo o mundo, não é? E, portanto, como vocês veem, existem momentos em quando nós estamos em sintonia, e eu acredito, por exemplo, que a meditação, que é fundamental para nós conseguirmos ter essa paz de espírito, essa clareza e percebermos essas mensagens que nós recebemos através da nossa intuição, que podem trazer resultados extraordinários. Porque foi um livro, mais uma vez, que mudou a minha vida e mudou a vida de centenas de milhares de pessoas em todo o mundo. E se você ainda não conhece o livro Sem Limites, o best-seller sobre Lei da Atração, não só tem a opção de comprar o e-book, portanto a versão digital em todas as plataformas, como também a versão impressa, que foi também uma manifestação de algo que eu desejava já há algum tempo, através do Amazon ou do Book Depository. Todos os links dos livros e como é que vocês podem aceder estão sempre nas descrições dos meus vídeos. Então, meus amigos, fica aqui a história, a partilha de como é que se originou o Sem Limites, como é que ele surge na minha vida, através realmente de uma inspiração divina, que eu fiquei extremamente feliz e extremamente grato por ter sido o portador desta mensagem e acredito realmente que vocês também, porque receberam também a informação e, portanto, digo-vos, se nós estivermos conectados, se estivermos totalmente alinhados, através da nossa intuição, o universo mostra-nos o caminho e às vezes o que é melhor para nós, mesmo sem nós o desejarmos. Nós sabemos que queremos ser felizes, queremos ter uma vida próspera, uma vida abundante e o universo mostra-nos exatamente o que é que temos que fazer para alcançar. Então, sejam também mensageiros de algo maior, algo que possa contribuir com o bem do mundo, com a evolução da humanidade. Eu penso que isto é uma coisa que nos enriquece, que nos transforma e que nos deixa muito felizes e em paz. Meus amigos, fico por aqui esta semana. Se ainda não são subscritos no canal, não se esqueçam, façam a inscrição, ativem o sino das notificações para receber um aviso sempre que eu publico novo conteúdo e convido também para se juntarem a mim nas outras redes sociais, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram e Telegram. Não se esqueçam, estamos também com um programa de mentoria aqui no YouTube a decorrer, estamos na 8ª semana, basta clicarem no botão aderir ao canal e podem ter acesso a este programa de 6 meses de pura transformação. A mesma experiência que os meus clientes de mentoria privados têm, vocês vão ter também semana após semana. Então volto na próxima terça-feira com um novo conteúdo. Muito obrigado pelo tempo despendido a ver este episódio, espero que ele tenha agregado valor à sua vida. Um forte abraço, até para a semana.